Você já parou para pensar por que as pessoas fazem um tal tipo de coisa? Ou por que a sociedade se comporta de tal maneira? Então esse vídeo é para você. Então, pessoal, lembrando que agora aqui no canal eu estou divulgando vídeos sobre os 3 pilares da universidade pública. E a gente já viu sobre como funcionam as ligas de medicina, as pesquisas de exatas, sobre projetos da faculdade que constroem carros. E hoje eu chamei um amigo meu, o Matheus, ele vai contar um pouco para vocês sobre a pesquisa na área de humanas. Falar um pouco da pesquisa dele, que tem a ver aí com espionagem, com jornalismo, e vai falar um pouco sobre o porquê que a pesquisa na área de humanas é tão importante para a nossa sociedade. Então, vamos lá? E aí, gente, tudo bem com vocês? Aqui é o Matheus, eu sou estudante de RI na USP e amigo do Gui, e eu vim falar para vocês um pouco sobre o que é a pesquisa na área de ciências humanas. E o que é pesquisar? É fazer ciência. A gente descobre coisas sobre o mundo e explica para a sociedade. Então a gente sempre tem alunos de graduação, mestrado, doutorado e professores pesquisando todos os dias para explicar o mundo melhor para as pessoas. No Brasil, a gente tem pesquisa nas universidades, nos centros de pesquisa e nos laboratórios. 95% de toda a pesquisa brasileira é feita em universidades públicas. Você já imaginou quanto isso significa? Dentro dessa porcentagem, só 1/3 é feito pela Universidade de São Paulo sozinha. Dentro da USP, a gente consegue fazer vacinas, explicar política, inventar equipamentos, dentre várias outras coisas. E como que eu entrei nesse mundo? Eu fiz a minha primeira pesquisa entre 2018 e 2019 e eu analisei o caso Edward Snowden. Você se lembra? O Edward Snowden ele era um agente da NSA que em 2013 revelou vários casos de espionagem dos Estados Unidos com relação ao mundo. O que eu investiguei foi o impacto disso na opinião pública segundo a mídia e se a opinião pública impactou os Estados Unidos como governo. E como eu fiz essa pesquisa? Basicamente, eu imaginei que a mídia influencia a população, que influencia os seus líderes, porque eles são eleitos. Então, eu peguei 3 jornais muito importantes nos Estados Unidos, que são a CNN, a Fox News e a BBC, jornais internacionais. Eu baixei todas as notícias desses 3 jornais sobre o assunto Edward Snowden e depois analisei o sentimento de cada uma dessas notícias. Isso significa que eu verifiquei se a notícia era positiva, ou seja, defendia o presidente Barack Obama, negativa, ou seja, atacava o presidente Barack Obama, ou neutra, que somente contava a notícia. E qual foi o resultado? O resultado foi que quase todas as notícias publicadas por esses 3 veículos eram neutras. Então não houve uma influência da mídia sobre a população. E então não houve uma influência da população sobre o presidente dos Estados Unidos. Isso pode ser visto tanto nas pesquisas de opinião, que foram feitas entre 2013 e 2016, a época que o escândalo ficou reverberando, e pelos índices de popularidade do presidente. E o que significa esse resultado? Isso significa que os Estados Unidos conseguiu lidar com todo esse escândalo de forma mais livre, porque a mídia não influenciou a população nem de forma positiva, nem de forma negativa. Então a população pressionou menos o governo por alguma mudança. E aí os Estados Unidos conseguiram lidar com a forma como eles quiseram lidar. Claro que existem várias outras formas de pesquisar nas ciências humanas. No meu caso, para você ter uma noção, eu aprendi a programar para conseguir baixar as notícias desses 3 portais, porque eram mais de 2.000 notícias. E depois tive que aprender a programar para analisar o sentimento dessas notícias, porque se eu fosse ler uma por uma, isso ia gerar anos de pesquisa. Então, diferente do que muitas pessoas pensam, as ciências humanas e a sua pesquisa vão muito além de ler texto. É um trabalho muito duro, que envolve às vezes entrevistas, pesquisas de opinião, falar com pessoas, ir em tribunais, dentre várias outras possibilidades. A pesquisa em ciências humanas ela é um conjunto de métodos e de observações infinitos. Como você deve ter pensado, pesquisar é como se fosse um trabalho. É trabalhar para a universidade em prol da ciência. E você pode receber bolsas por esse tipo de trabalho. Existem várias bolsas para tipos de pesquisa diferentes, tanto pela graduação quanto pelo mestrado e pelo doutorado. E essas agências podem ser a CNPq, que é federal, e a FAPESP,
que é estadual. Os salários eles são um pouco mais baixos do que o normal, mas eu vou explicar sobre isso um pouco depois. E a gente sempre tem que ter a ajuda de um professor quando a gente vai fazer uma pesquisa. Eles nos orientam enquanto a gente consegue realizar o nosso estudo. Para fazer uma boa pesquisa, é importante encontrar um bom professor que seja especialista no assunto que você quer pesquisar para que a pesquisa saia muito boa e tenha resultados muito legais. E você deve estar se perguntando por que fazer ciência é tão importante. Fazer ciência é necessário porque é a nossa única forma de descobrir e explicar o mundo. Só assim a gente vai conseguir entender como funciona a política, a sociedade, a cultura, o direito e várias outras coisas. Proteger a ciência é proteger o conhecimento, e proteger o conhecimento é gerar desenvolvimento. No Brasil, recentemente, a gente tem tido um pouquinho de problema com isso, um desincentivo à ciência. Tanto que as bolsas, tanto de graduação quanto de mestrado e doutorado, acabam sendo menores do que o valor esperado, algumas nem chegando a um salário mínimo. Isso é muito ruim, porque às vezes o pesquisador precisa desse dinheiro para se sustentar e acaba procurando um outro emprego. Como um pesquisador precisa de tempo integral para pesquisar, porque como eu tinha dito antes, a pesquisa é como um trabalho, fica difícil conciliar as duas coisas, uma pesquisa e um emprego normal, e isso acaba gerando uma perda de qualidade na pesquisa. E desde 2019, o governo federal tem tido alguns problemas com as ciências humanas. Eles têm desincentivado as ciências humanas dizendo que não existe uma promoção de resultados úteis para todo mundo, o que é errado. O que a gente tem que fazer é lutar e mostrar com as nossas pesquisas como as ciências humanas são importantes, como as ciências humanas explicam para a sociedade o que elas vivem. E aí, ficou interessado em fazer pesquisa? Essa é uma das muitas atividades que você pode fazer dentro da Universidade de São Paulo e de outras universidades públicas. Gui, eu queria agradecer o tempo que você me deu por esse vídeo e que foi muito legal. Qualquer coisa eu estou à disposição, viu? Obrigado, gente. Tchau, tchau.